Boa Boa! noite! Hoje nem eu e nem você falou. Não, vamos ficar esperando o outro. Estamos começando mais um programa. Anote aí o nosso programa da semana sobre comportamento e cultura organizacional. E hoje o tema é um tema polêmico para algumas pessoas e para outras não. Mas será que você precisa de tudo aquilo que você quer? Será que você precisa mesmo de tudo aquilo que você quer? Ou você está envolvido num consumismo louco de aplicativos fáceis? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse comportamento consumista que a gente A tem na vida. diferença que a gente quer abordar aqui é a diferença entre o verbo querer e o verbo precisar. Sim, A gente, quando conduz, a gente teve essa ideia da pauta a partir de uma lógica que nós aqui desenvolvemos quando nós produzimos, quando nós mentoramos pessoas para desenvolverem os seus planos de vida. E nesse contexto, as pessoas preenchem um formulário, né, Márcia? Um dos sim. exercícios, um dos exercícios que a gente propõe, e que é um exercício muito legal, que um dia você que está nos assistindo aí poderá nos dar o privilégio de ajudá-los a preencher, é o nosso diagrama do fazejamento. O diagrama do fazejamento é o fazejamento é um neologismo que eu utilizo para explicar o quanto a gente está proposto a realmente fazer as coisas e não apenas planejá-las. E a gente tem muita ênfase em ajudar as pessoas a serem fazedores de coisas e não planejadores só de coisas, né? Então, isso para nós é assim muito importante a gente trabalhar esse conceito. E um dos exercícios, tem vários exercícios, né, que a gente faz, são 8 encontros presenciais. Presenciais não, virtuais, né? Por aqui a gente faz, mas podem ser presenciais também. E em 2 desses encontros, as pessoas preenchem esse diagrama do fazejamento. Esse diagrama do fazejamento, ele é um diagrama que compara 4 coisas a você fazer. Na verdade, você precisa escrever atividades que você acha relevante fazer, né? E então você faz um caderno, escreve 100 atividades lá que você acha que você precisa fazer na vida. Tirando as coisas óbvias, que é escovar os dentes, se alimentar, né? Tirando essas coisas óbvias, quais são as coisas que você faz ou acha que deveria fazer? Então você tem um post-itzinho com aquele número que representa essa frase, né? Essa atividade. E aí você tem que colocar esse post-itzinho num diagrama, que é o diagrama do tal diagrama do fazejamento. E aí você tem que escolher 4 perguntas você vai fazer para escolher colocar essas atividades, as 100 atividades. Você vai decidir, você precisa fazer essa atividade ou não precisa? E aí você vai ter um quadrante lá possível, um lado. Depois de você perguntar se você precisa, você vai perguntar: eu quero ou não quero fazer essa atividade? Porque você pode precisar e não querer, e pode querer e não precisar. Aí depois você vai perguntar se você tem tempo e se você sabe ou não fazer essa atividade. Então, Tem veja, tempo são ou não 4 tem perguntas. tempo? Sabe ou não sabe? Preciso, quero, tenho tempo, sei. São 2 as possibilidades. Preciso ou não preciso, quero ou não quero, tenho tempo ou não tenho tempo, sei ou não sei fazer. Então, com base nisso, você vai ter 16 quadrantes lá para você colocar a sua atividade. E o que a gente quer chamar a atenção, e essa escolha, ela tem sido muito emocionante para as pessoas, porque elas colocam, num primeiro momento, no quadrante que mais o que mais evidente fica, mas numa reflexão mais pormenorizada, ela começa a querer mudar aquele papelzinho dos quadrantes onde ela alocou. Então, por exemplo, eu quero ter uma atividade lá chamada brincar com a minha filha, ok? Brincar com a minha filha.
Aí o cara pergunta: você precisa ou não precisa brincar com a sua filha? Ou com o seu filho, né? E aí eu lembro quando eu e a Márcia preenchemos isso juntos, a gente falou: não, a gente precisa. E aí a gente, como mentor, orientador das pessoas que fazem esse preenchimento, assim, quem precisa é você ou a sua filha precisa que você brinque com elas? Não, quem precisa é minha filha. Então você vai colocar como não preciso. Não, mas eu preciso. Peraí, você quer. Eu quero. Você quer e não precisa. Sim, eu quero e não preciso. Então perfeito, entendi. E aí eles começam a refletir, e quando você faz uma coisa que você quer e não precisa, ok? Nos quadrantes do diagrama do fazejamento começam a ter rótulos. E esses rótulos começam a falar assim: meu Deus, eu não preciso, mas eu quero. E o que é as coisas que eu não preciso, mas eu quero? Começa a ter porque você, na priorização do seu tempo, você vai ter que fazer as coisas que você precisa e necessariamente até as que você não quer, mas que você precisa. Então é uma reflexão muito contundente essa, e que gera muita reinvenção da vida, o quanto essas pessoas de fato começam a interpretar a vida de um jeito diferente a partir da simples reflexão que diferencia o que eu quero ou o que eu preciso. E por isso o tema do programa. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Quando a gente colocou lá o comportamento consumista, eu falei para a gente podia falar um pouquinho sobre o diagrama do fazejamento. Por quê? De onde surgiu isso? Eu fui fazer as unhas, né, no shopping aqui que tem pertinho de casa, e aí eu estava andando lá enquanto chegava o meu horário, observando as pessoas. E observando as pessoas numa loja de departamento, por exemplo, o que eu notei, as pessoas, a frase que sai da boca das pessoas é assim: nossa, eu preciso muito desse sapato, nossa, ele é maravilhoso, eu preciso dessa jaqueta, eu preciso disso. A minha pergunta, e foi aí que surgiu para trazer o tema para o momento de hoje. Será que a minha vontade é de parar a pessoa e falar assim: por que você precisa desse sapato? Você vai em algum lugar, você vai para alguma entrevista, você vai para algum casamento, qual a necessidade? Seu sapato que você tinha lá está muito velho, você quer substituir, você quebrou o sapato, qual que é? Ou você precisa só porque você está vendo? E isso para todas as coisas. Porque, às vezes, a gente tem aqui aplicativos, aqui, ó, no celular, Shopee, Mercado Livre, não sei o quê, e todos os aplicativos possíveis e imagináveis que está na ponta do dedo para você fazer, consumir coisas que você talvez nem precise. Se você entrar no Shopee, tem um monte de coisa lá que você não precisa. Se você for na Polishop, um monte de coisa que talvez você não precise. Se você quer comprar um negócio para, de fato, substituir, o outro é uma coisa. O consumir por consumir, que é o comportamento que a gente quer abordar aqui. Isso serve para tudo. Você quer consumir informação? Eu quero um livro da moda. Eu quero comprar um livro que está na moda, da relação dos 10 melhores livros da Amazon. Tá bom, você vai ler esse livro, porque você precisa desse livro para melhorar um comportamento ou um conhecimento que você tem para a sua vida, você só vai ler porque está na moda. O que vai agregar de valor para você? É isso que a gente quer falar aqui, do seu comportamento em relação às coisas, de tudo que você fala que você precisa, porque precisar é uma palavra muito pesada ao nosso entendimento aqui. De fato, você precisa? Para que você precisa? Tem que vir essa pergunta após o precisa. Porque se você precisa mesmo, quer dizer, o grande convite aqui é que no ato do consumismo você reflita o que você quer ou o que você precisa. A gente costuma confundir aquilo que eu quero usando o verbo precisar, necessitar. E aí a gente começa a ser levado por um precisar mentiroso que não reflete o estado que a palavra deveria expressar. Você só quer muito aquilo, e querer muito pode ser uma armadilha. E às vezes nem quer. Um exemplo básico para toda família
Isso acontece. Você vai ao supermercado, você vai com a sua lista ou você vai sem a lista? E quantas vezes você pegou coisas, você falou, já que eu estou aqui, não estava na lista e você pegou, você queria aquilo? Não, não estava na sua lista. Você pegou um doce, você pegou um chocolate, você pegou um queijo diferente. Você... Mas sabe, Marcelo, nesse caso, o que acontece aí? Eu não precisava, mas quando eu vi aquilo, eu fui imbuído de um fator chamado querer, que a gente acaba se rendendo ao querer e não ao precisar. Sim. O que é importante a gente pensar é assim, por exemplo, você falou o exemplo de ir lá no supermercado, né? E discutir sobre uma coisa que não estava na lista. As coisas que estão na lista, ainda ali, eu quero ou eu preciso? Tem coisa que está na lista que eu não preciso, mas eu quero. Tem coisa que não está na lista que eu preciso e que eu eventualmente não quero. Existe o contrário. Qual que deve ser a prioridade? Aquilo que eu preciso ou aquilo que eu quero? É aí que tá que eu tô falando. Aí que tem que analisar o comportamento, né? Falar, mas em que patamar que eu estou aqui nesse momento? É parar um minuto e pensar. As pessoas não pensam, elas só consomem. Por exemplo, se você perguntar para mim assim, disciplina é aquilo que a gente... É a repetição sistemática daquilo que a gente não quer fazer para conseguir aquilo que a gente quer. Está aí conjugado o verbo querer. Mas veja, o que é importante as pessoas refletirem é a diferença entre o precisar e o querer. Eu falo, eu preciso fazer as unhas. Né? Não, você não precisa fazer as unhas. Você quer fazer as unhas. Assuma o que você quer, mas não precisa. Porque quando você assume que você quer coisas que não precisa, e isso entra no diagrama do fazejamento num lugar que a gente vai chamar lá, eu até estou procurando aqui o diagrama na internet que ele tem, quando eu assumo que eu quero coisas que não precisa, aqui está aqui o meu diagraminha, quando eu quero fazer coisas que não preciso, entra numa zona que a gente chama de zona de diversão. Quer dizer, eu quero fazer uma coisa que não preciso. Se você assume isso, quero fazer uma coisa que não preciso, isso entra num segmento chamado hobby, diversão, aquilo que me faz bem, que me faz sentir bem. Poxa, fazer unha me faz bem? Bom, se isso for verdade, está no lugar certo. Você quer e não precisa. Mas quando você assume, por exemplo, eu preciso brincar com a minha filha. Por quê? Porque a ausência dessa brincadeira me faz mal. Ok? Então, eu preciso brincar com a minha filha. Então, o cara fala, não. Eu preciso brincar com a minha filha. Mas não quero. O que quer dizer precisar e não querer? É uma zona no diagrama do fazejamento que a gente chama zona da prioridade pessoal ou zona da concentração. Se eu preciso fazer alguma coisa e não quero, eu preciso me concentrar muito para fazer aquilo acontecer. Caso contrário, eu serei sabotado por mim mesmo. Exemplo, fazer exercício físico. Fazer exercício, eu preciso, mas enquanto ele estiver no quadrante do não quero, eu preciso e não quero, quer dizer, assumidamente, quer dizer, refletidamente, eu preciso, mas não quero, está numa zona que, como caracterizada porque você precisa se concentrar muito para fazer aquilo. É um esforço muito grande para você executar. Agora, nada de braçada, quando você precisa fazer alguma coisa e quer. Aí é beleza. E quando você não precisa e quer, é uma zona que a gente chama zona de lazer, zona de satisfação pessoal, e tem um lugar onde você não precisa e não quer. Se você não precisa fazer uma coisa, não quer fazer essa coisa e ainda faz, é uma dose de irresponsabilidade da pessoa, certo? Quando a gente fala de minimalismo, a gente propõe essa reflexão acima do normal. Ou seja, você já parou para pensar aquilo que você precisa e aquilo que você quer? E eu tenho certeza absoluta que você refletir sobre isso de uma maneira mais profunda,
como a gente sugere, né, nas nossas mentorias, você vai ter uma conclusão assim, paradigmática, onde você vai reestruturar a sua vida. Um exercício simples. Escreve numa folha de caderno, num papel, divide no meio. Escreve 20 coisas que acha que você precisa e que você quer. Depois relê de novo com calma, você vai ver que você vai reduzir para 5. Sim. O fato de você escrever, isso funciona. O fato de você escrever, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um sapato, eu preciso comprar uma bolsa, um exemplo. Eu preciso percebe fazer exercício. Como a Márcia está falando, eu preciso. Começa a conjugar correto. Peraí. Eu preciso ou eu quero? Eu preciso fazer exercício. Aí você vai assim, quero fazer natação. Escreve de uma outra forma. Ou não quero. Então, você tem que começar a entender a diferença dessas duas palavras e da força das palavrinhas e da força que ela tem. O fato de você escrever numa folha 20 coisas e quando você relê, você vai ver qual é a sua prioridade para tudo aquilo que você quer. E depois, priorizando, de fato, qual mesmo eu quero? Deixa eu ver o que ela vai me trazer de benefício, o que eu vou ter de satisfação em fazer isso que eu estou fazendo. Para começar a nossa história, né? Faça esse exercício, depois vocês contam para nós. Porque esse exercício que a gente está se referindo aqui, ele reconfigura a prioridade daquilo que você de fato fará. Ok? Se eu costumo conjugar automaticamente o verbo precisar de algo, eu fico meio louco de tudo eu preciso. Quando você fala assim, não, eu não preciso disso. Eu apenas quero, ou sequer quero. Se você não precisa de uma coisa e não quer, é provável que você não precise fazer aquilo, não vá fazer aquilo, certo? Não vá fazer aquilo. O problema é que a gente acaba... eu preciso ter carro. Por quê? Por que você precisa ter um carro para chamar de seu? Talvez, refletindo mais profundamente, você fala assim, não, eu não preciso. Eu apenas quero ter o meu carro. Pois bem, o rótulo... Presta atenção no que eu estou falando aqui. Parece absurdo, mas é muito profundo o que a gente está falando aqui. Rotular que eu preciso de um carro é muito diferente de rotular como eu quero um carro. Porque o precisar, ele contraria o meu querer. O querer contraria o precisar. Quando eu assumo, não, eu quero um carro, eu não preciso de um carro, o seu cérebro vai falar assim, peraí, então se você quer e não precisa, por que você tem ele? Só para atender uma vaidade? Vou dar um exemplo bem típico nosso aqui. Nós tínhamos 3 carros. Um para mim, porque eu preciso de um carro. Vamos lá. Outro para a Márcia, que ela precisa de um carro. E um terceiro para que a gente faça trabalhos profissionais pela nossa empresa. Então, qual que era o verbo que a gente conjugava? Eu preciso de 3 carros. Quando a gente foi convidado a refletir sobre esse precisar, a gente começou a reconfigurar. Eu quero um carro para mim, a Márcia quer um carro para ela e não precisamos de um terceiro carro. Foi essa a primeira conclusão que a gente chegou. Se a gente não precisa, não vamos ter. Ok? Só que a gente levou isso para o extremo, porque quando você começa a conjugar o verbo precisar e o verbo querer de maneira mais profunda, com uma reflexão mais profunda sobre si mesmo, a gente começou a refletir que, peraí, eu preciso desse carro, eu, Pavani? Não, eu não preciso, eu apenas quero. Se eu apenas quero, a Márcia falou, eu também só quero. Então, nós não precisamos de 2 carros, nós precisamos de um só. É que nós 2 queremos um carro para cada um. Poxa, se eu for generoso o suficiente para dar o carro para ela quando ela precisar, e ela for generosa o suficiente para dar o carro para mim quando eu precisar, a gente decidiu que a gente precisa mesmo de um carro.
mas a gente queria 2. Ok? Nós priorizamos o precisar ao invés do querer e temos um carro só. E eu hoje, e aí eu divirjo da Márcia, eu acredito piamente que eu não preciso mais de um carro, nem de um. Porque eu uso ele com tanta esporadicidade que é muito mais barato eu consumir um carro de maneira locada, ou via Uber, ou qualquer outro meio, quando eu precisar dele, do que mantê-lo numa garagem específica. Você vê o que esse raciocínio de precisar e querer inexoravelmente nos leva a uma posição diante do mundo mais minimalista. Sim. Né? Esse minimalismo ele se constata por uma reconfiguração dos verbos querer e precisar. Quantos sapatos eu tenho? Eu tenho 20, por exemplo. Eu preciso ou eu quero? Quando você assume que você não precisa e que você quer, uma mudança na sua cabeça acontece. Né, Márcia? Mudança. Tem um livro, então, falando de consumismo e tal, tem um livro que eu lembrei dele aqui, eu até puxei aqui para falar para vocês. Tem um livro chamado Mentes Consumistas, que é de uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela fala mais ou menos o seguinte nesse livro, que a quantidade de jovens adultos em busca de solução para suas angústias, ansiedades, depressão e todas as coisas nas compras. O quanto esse livro fala disso, fala do quanto as pessoas transferem esse tipo de comportamento, esse tipo de problema ou deficiência, né, ou não conhecimento comportamental para o consumismo exacerbado de tudo e de todos, de todas as modas, de todas as coisas. Esse livro é bem bacana, que tem todas as... O nome dele é Mentes Consumistas, do consumo à compulsão por compras. Que isso pode se tornar, e na era... não é uma crítica, mas na era das blogueiras, né, de influencers, as pessoas acabam sendo influenciadas, às vezes sem controle, porque não se conhece o suficiente. Os jovens, no caso, né? A gente está falando aqui. Perdão. Saúde. O que você colocou aí? O que eu quero chamar a atenção, eu estava querendo... Nós temos um vídeo sobre isso, né? Falando sobre o diagrama do fasejamento. Se você entrar no meu canal do YouTube e procurar lá diagrama do fasejamento, você vai ver... Eu vou deixar linkado aqui embaixo depois. Deixa ele linkado aí, a gente explica um pouquinho, não vamos gastar tempo aqui para falar sobre o diagrama, uma vez que o diagrama está num vídeo específico sobre isso, comigo tratando sobre ele. O que a gente quer aqui é estimular o minimalismo. O que os nossos concorrentes falam por aí? O que os nossos colegas concorrentes falam? O que nós temos aversão em falar? Que você vai fazer os nossos cursos, por exemplo, e vai com isso ganhar mais dinheiro, vai conseguir a sua promoção, vai conseguir o seu Jaguar, o seu primeiro carro importado. Quer dizer, essa ostentação balizada única e tão somente no que eu nunca quis e nunca precisei. E acabo me rendendo a isso para circunstâncias das mais caóticas e pitorescas que a gente pode ver. Nós estamos dizendo aqui que não é certo, na verdade, vale aqui uma ressalva. A gente não está dizendo aqui que não é certo querer. Mas se você quer de fato, ok. Mas se você quer só para dizer que tem, só para mostrar para o outro e não para você os seus bens e as suas glórias e as suas conquistas, aí que a gente fala é o erro, né? Quando você quer provar do querer, se o motivo do querer é o outro, acabou. Você está errado. Mas você precisa saber distinguir se você precisa do que você quer. Porque se você não precisa, mas quer, beleza, tá tudo certo, é isso aí. Tem um monte de coisa que eu não preciso, mas eu quero. Faz parte da minha vida e eu não abro mão. E quando eu quero, quando eu executo esta coisa, isso me dá um prazer, a endorfina me invade de um jeito da qual eu fico muito alegre, muito bem comigo mesmo. Mas a pergunta é,
eu preciso saber distinguir algo que eu preciso daquilo que eu quero. Porque nem tudo que eu quero eu preciso, e nem tudo que eu preciso eu quero. Aquilo que eu preciso realmente. Então tem que ser feito, querendo ou não. E aquilo que eu quero, mesmo que não precise, se eu fizer, será por mim e não pelos outros. Tem gente que vai me ouvir aqui e vai falar, Pavani, você vai me desculpar, mas eu quero a minha Porsche. Beleza. Tá perfeito. Você não precisa de uma Porsche. Eu tenho certeza absoluta que você não precisa de uma Porsche. Ok? Agora, você não precisa, mas quer. Lhe traz endorfina, lhe traz bem-estar ter a Porsche. Ou a Ferrari, ou qualquer carro que seja... Qualquer Porsche, né? Aí eu pergunto, tá bom. Eu não preciso, mas eu quero. Maravilha. Mas você quer por quê? Quer porque você se satisfaz ou é a sensação de o outro lhe ver com aquele carro que lhe traz esse bem-estar? Se a motivação do querer é o outro, você está numa seara perigosa, da qual nós queremos lhe dissuadir. Nós não queremos que você queira coisas que alguém disse que você precisa, ou que alguém disse para você querer. Se Okay? você quer a Porsche para que as pessoas te enxerguem, não, vê se você concorda comigo, na nossa humilde opinião aqui, você está errado, que as pessoas têm que te enxergar independente da Porsche. Quem é o cara que está por trás da Porsche, não a Porsche que está na frente do cara, entendeu? Exatamente. Por exemplo, eu quando era garoto, eu comecei a trabalhar muito jovem, a Márcia sabe disso, muito jovem, com 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu já estava me aventurando para dar aula para pessoas. Nós dois. Nós dois. E eu posso lhe dizer com clareza que eu achava que ter barba me traria mais respeito. Ok? Mas eu não tinha barba, porque eu era moleque, adolescente, não tinha barba. Mas eu entendia que eu precisava de uma barba. Cheguei até a pensar em colocar barba falsa para expressar uma idade maior do que a que eu tinha para fazer o que eu estava fazendo. Uma vez que aquilo que eu estava fazendo era normalmente feito por pessoas muito mais velhas que eu. Então, eu, naquela oportunidade, sem nenhum domínio do conceito que eu estou passando aqui, eu tinha a impressão de que eu precisava de uma barba. E, refletindo sobre esse conceito, eu hoje sei que eu não precisava da barba, mas eu achava que precisava por causa do outro, percebe? O precisar era por causa de alguém. Eu entendia, se eu tiver barba, alguém vai me interpretar mais velho do que sou e não vou ter aquela resistência imediata do moleque fazendo alguma coisa. Tá. Se eu tivesse o conceito que eu tenho agora, naquela oportunidade eu sabia, não. Eu não preciso disso. Eu quero ter uma barba, porque ela me deixará mais seguro de mim mesmo. Eu parecerei mais velho, porque eu valorizo alguém mais velho. Percebe a mudança? Quando eu mudei do precisar para o querer, o precisar é porque eu achava que os outros iriam me ver mais velho. Quando eu mudei para o querer, eu assumi que era eu que me sentia mais seguro com a barba. A barba era uma espécie de máscara que me deixava mais seguro. Como o álcool é isso para muitas pessoas, né? Tem muita gente que fala assim, eu bebo porque eu preciso me sentir leve, e não porque quer beber, é diferente. Então, quando você assume que o que você está fazendo é por um precisar ou por um querer, veja, se eu preciso beber, eu sou alcoólatra. Se eu quero beber, eu não sou alcoólatra. Mas quando eu não sei distinguir isso, eu posso ser um alcoólatra sem aceitar que sou. Porque eu não distingo bem o querer do simplesmente precisar. Um adicto, ele precisa da droga, ele não quer necessariamente a droga, mas ele precisa. Caso contrário, ele entra em parafuso. Ok? O querer... pode parecer bobeira isso que a gente está falando, insistindo nisso, né? O pessoal no LinkedIn aqui já fez alguns comentários, deixa eu colocar aqui. Olha aqui, quem está aqui conosco... Wesley Lima, boa noite, excelente tema, obrigado, Wensley, Wensley, nome diferente. Paulo Fonseca, como vai, Paulo? Bom ver vocês de novo, faz tempo que fiz o AT1, Paulo Fonseca. Faz tempo. Fiz, é isso aí. Seja bem-vindo, Paulo. E o Wensley falando assim, é o famoso status social. Sem dúvida. Na verdade, não é um status social,
é um conceito pelo qual você foi rendido. Esse status social, você não precisa dele, a não ser que você o queira. Mas se você o quiser por conta do que os outros vão pensar, você está vendido numa sequela quase que semelhante à adicção. Né? Então, o que a gente quer com esse essa live aqui? Dissuadi-lo da ideia de confundir o querer e o precisar. Sim. Toda vez que você refletir com mais profundidade, quizá seja por meio do diagrama do fazejamento, que oferece uma oportunidade ímpar dessa reflexão a partir de um template, de um formulário específico para isso, que a gente faz no nosso AT-Essência, na mentoria do Plano de Vida, a gente começa a oportunizar as pessoas a readequação. Então, ela preenche o diagrama numa primeira vez, com as 100 atividades, colocando nela mais rapidamente, imagina, e após uma reflexão, a gente pede para ela recolocar coisas ali, de maneira a que só sobre atividades que serão feitas nos quadrantes de precisar e do querer, juntos. E do precisar e do não querer. Mesmo que você saiba, tenha tempo ou não tenha tempo. Então, quando a gente promove essa reflexão, as pessoas, sem nem a gente falar dessa palavra minimalismo, porque essa palavra minimalismo já caracteriza uma indução, a gente não usa ela, porque se eu falar em minimalismo, eu estou induzindo você a ser menos queredor ou precisador de coisas. Não é isso que a gente quer. Se você precisa de muito e quer muito, a pergunta que eu lhe faço, você vai ter tempo de fazer tudo isso? Que é um outro raciocínio. Você sabe fazer todas essas coisas que você precisa e quer? Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E essa abertura de mão faz com que a gente se liberte, deixa ir o que o livro Teoria U coloca, deixa ir coisas que você não deixava ir por circunstâncias das mais alheias à sua própria decisão. Quando a Márcia fez o Caminho de Compostela, ela voltou com muito mais consciência do que precisa e do que quer. Sem dúvida. Quando você foi, o que você levou na mala, na mochila? Eu levei, o ideal é levar 2 trocas de roupas. Uma calça e uma camiseta e roupas de frio, né? Porque eu fui na época do frio, mais de frio. Mas 2 trocas de roupa. Eu levei 3. Né? Eu até acho que falei aqui em algum outro vídeo. Mas no primeiro albergue eu já larguei a primeira. Então, veja, vamos lá. Por que ela levou 3? Por que ela levou 3? É um querer ou precisar? Não provavelmente, a Márcia iria entender. Não, eu preciso de 3. Como é que eu vou ficar sem 3? Ok? Quando ela chegou lá, ela chegou a uma conclusão. Eu não preciso de 3. E várias outras coisas, né? Tem 2. E tem gente que decide que precisa só de uma. Que vai lavar todo dia e reusar a mesma. E veja. No mínimo 2, né? Enquanto uma seca, outra você usa. Mas assim, quando eu fui para o caminho, então uma das reflexões foi: eu não preciso de 300 camisetas dentro do guarda-roupa. Eu não preciso. Se eu quero, é uma outra coisa. Eu não preciso. Eu não preciso de um sapato de cada cor. Mas se eu quero um sapato de cada cor, eu quero pelo menos os básicos. Ok, tá tudo certo. Deixa eu te interromper, mas só para corroborar esse seu raciocínio. Veja, quando você decide que não precisa e assume que você quer, uma dose de sensatez lhe invade. Fala, por que eu quero? Porque é só querer. Querer por quê? E aí, se você vai pensar, eu quero porque me faz bem esse sapato. Eu olho para ele e me sinto excitado, eu me sinto bem, beleza. Mas quando você começa a descobrir que eu quero ele para coisas que não são reais ou não são suas, você começa a questionar o quero também. Poxa, eu não preciso de 10. E eu também acho que não quero tudo isso mais. Não é, Mar? E aí, quando você coloca, além disso, quando você começa a colocar isso na ponta do lápis, hoje está mais em. Hoje tem foi feito um exercício aí, né? Da coisa vintage, de usar roupas que já foram usadas, tem uma série de brechós
brechó virou uma coisa chique hoje, né? Tem uma série de brechós glamurosos aí, que você vai entender o quanto isso você economiza. Quando você coloca na ponta do papel o quanto você gasta com coisas que não teriam tanta necessidade quanto você acha que tem, você começa a entender quantas viagens você poderia ter feito, que é uma coisa que pode te trazer um prazer muito maior do que eu consumir um sapato. Sem dúvida. Entendeu? Quantas viagens você poderia ter feito, quantos países você poderia ter conhecido, aprendido mais sobre a cultura, ter contato com pessoas do mundo inteiro. Você começa a entender algumas coisas e a pesar isso de forma diferente do que você pesava. Quando eu voltei do Caminho de Santiago, a gente tinha um apartamento na praia e eu nunca deixei ele alugar o apartamento. Falei, imagina que vão alugar isso, eu ia falar sobre isso. Nunca que vai alugar o apartamento. Ficamos com o apartamento 10 anos fechado, 8 meses, 10 meses, 11 meses, a gente usava no ano novo. Ok, legal, ano novo, o apartamento estava lá limpinho para mim, bonitinho, pagava a limpeza do apartamento o ano inteiro para ir usar ele durante o mês, pagava o condomínio do ano inteiro para usar ele em dezembro. Eu voltei do Caminho de Santiago, eu falei assim, pode alugar amanhã, bota no Airbnb. Eu perdi 10 anos de dinheiro, porque eu poderia ter feito aquele imóvel me render uma coisa para eu viajar para outros lugares, não sempre para o mesmo lugar, como a gente sempre fez a vida inteira. Então, você começa a ponderar e observar coisas que você jamais observaria. E isso traz uma plenitude, um conhecimento para você, que você realmente, você vira uma chavinha e pensa 2 vezes antes de tomar alguma decisão. E veja, eu estou aqui, você poderia tomar essa decisão sem essa reflexão. Sim. Quando a falta de grana lhe batesse na bunda. E aí você teria que fazer uma redução. Mas o que eu estou te propondo é que você faça essa reflexão profunda para diferir querer e precisar, sem nenhum tipo de necessidade financeira lhe batendo. Ok? Você vai inexoravelmente ter vergonha de certas coisas que você faz. Porque elas não são, primeiro, necessárias, segundo, nem quero mais. Agora, não, elas não são, não preciso, mas eu quero. Por exemplo, eu não preciso realmente dirigir, mas eu quero dirigir. Me faz bem dirigir. E é por mim, não é para mostrar para ninguém, não. Então, em determinados momentos, eu pego o carro e vou rodar. Ok? Mas é por uma questão resolvida, entendeu? Eu sei que eu não preciso, eu sei que eu quero, porque me dá endorfina, me dá prazer. Né? Muitas pessoas, nesse exercício, colocam sexo como não preciso e quero. E aí a gente tem que corrigir. A única coisa que a gente corrige, porque sexo é necessário, não é uma opção. Ele é uma questão fisiológica. Então, você precisa, você pode não querer. Poxa, se eu preciso e não quero, eu preciso dar um jeito. Se eu preciso e quero, melhor. Se eu considero uma coisa que eu preciso como não preciso, eu vou começar a prejudicar as pessoas ao meu redor e eu mesmo. Então, é um exercício espetacular. É um exercício espetacular. Exercício que faz com que nós tenhamos a dificuldade de fazê-lo de maneira pragmática, né, orientada. A gente acaba fazendo isso a partir de uma provocação dessa, como nós estamos colocando aqui, ou a partir de uma reflexão mais sofisticada sobre si mesmo. E isso vale não só para o consumismo, né? Acho que isso vale das suas atitudes no seu trabalho, por exemplo, né? Pô, eu preciso fazer negócio para impressionar aquele cara. Não, você tem que fazer por você, para se impressionar. E você se impressionando chama a atenção daquele cara. Para você, para você. É um exercício reverso. Não é fazer para que meu chefe me enxergue. Eu vou fazer o melhor que eu posso para mim, e ele te enxergar o que você fez vai ser um reflexo, e não o esforço total para, me enxerga aqui, pelo amor de Deus. Não é. Se você faz um trabalho excepcional, com certeza alguém vai te enxergar. Eu sempre que me pego sendo convidado a falar sobre isso, nós vamos fazer uma palestra em Maringá, onde esse tema virá à tona novamente, para empresários, médios e pequenos empresários.
é muito comum uma propaganda ditar para nós o que eu preciso e o que eu quero. E se você está consciente dessas diferenças, você, a cada input, como eu poderia dizer, que te empurre alguma coisa, que o nosso papel aqui é fazer a dissuasão, mas qualquer coisa que ele faz a persuasão, e você está preparado para refletir sobre preciso e quero, meu querido, isso é muito poderoso. O marketing da televisão, o marketing do YouTube, o marketing das redes sociais, o marketing faz isso, ele vai te dar estímulos. Mas se você tem na sua consciência, eu preciso, e se realmente você quer, se você vê uma propaganda da Coca-Cola num dia de calor absurdo, aquela Coca-Cola no gelo, você fala, puta que vontade de tomar Coca-Cola. Pô, mas você poderia tomar um copo d'água. Por que você não vai tomar água? Você quer Coca-Cola? Então, você começa a fazer escolhas, esta é a palavra. O simples fato de escolher o que é, se é aquilo eu preciso ou quero, é muito poderoso. Faz com que você redimensione, porque não, eu só quero. Se eu só quero, eu controlo. Se eu só quero e não preciso, porque a gente não colocou a vertente posso ou não posso, tá certo? A gente está deixando você livre para fazer aquilo que você achar que deve. Mas, efetivamente, aquilo que você achar que deve tem que ser um processo pelo qual... Opa, toda hora aqui está tocando essa música. Um processo pelo qual você seja o elemento decisor. E não uma influência. Hoje, a gente fala de dores. Nós estamos cagando para a sua dor. Sabe por que nós estamos pouco preocupados com a sua dor? Porque nós discutimos a viabilidade do seu consentimento do que é dor ou não. Nós achamos de verdade que você não tem, a maioria das pessoas não tem maturidade suficiente para discernir o que é dor ou do que não é dor. Então, será muito provável que a pessoa relate uma dor para mim que, numa investigação mais apurada, sequer dor seja, porque não vai passar pelo crivo do preciso e não do que e nem do quero. Vai passar pelo crivo do imposto, dos argumentos persuasivos, dos quais você foi muito mais refém do que protagonista. Então, nós discutimos a capacidade das pessoas decidirem as suas próprias dores pelas quais ela vive. Ok? Porque eu era capaz, sem usar não só o querer e o precisar, ok? Mas o ter tempo ou não ter tempo, o saber ou não saber, são 4 reflexões que redimensionam completamente a sua capacidade de diagnosticar a própria dor. Eu poderia dizer que com 3 carros eu ganhava pouco. E a minha dor é ganhar pouco. Eu preciso ganhar mais, porque eu tenho que manter 3 carros. Você não tem que manter esses 3 carros, porque você não precisa de 3 carros. Mas eu quero ter os 3 carros, é um outro problema. Mas quando você assume que não precisa e assume que só que você quer, uma dose de realidade cai na sua cabeça e fala assim, poxa, por que eu quero tanto? Para quê? Para que eu quero tanto se eu não preciso? Qual é os fatores que me justificam o querer mais do que o precisar? Se você assumir que isso é um prazer, beleza, mas você vai, inexoravelmente vai, eu posso lhe assumir, lhe garantir isso, você vai eliminar quereres da sua vida, porque você vai constatar que eles não são tão fortes assim. Você vai realmente fazer uma escolha, fazer escolhas importantes que podem parametrizar todo o seu estilo de vida dali para frente. Então, quando as pessoas nos convidam a fazer algum tipo de proposta de marketing, algum tipo de manifestação nas mídias sociais, prometendo teres e não seres, a gente se nega e não vamos entrar nessa mecânica. Porque quando a gente entra nessa mecânica, eu estou desfazendo esse conceito que eu estou acabando de propor aqui para vocês. Eu estou pedindo para você esquecer o raciocínio do preciso e do quero e se deixar levar pelas circunstâncias impostas pelo mundo. Né? Quando alguém fala para mim assim, você precisa postar o alimento que você está almoçando para as pessoas engajarem com você.
Bom, eu preciso, isso eu quero. As pessoas vão induzir a mim que eu preciso. Não, mas eu não preciso. Porque quando eu assumo que não preciso, eu assumo as consequências de não fazer aquilo. E por que eu não preciso? Primeiro, porque eu conheço um monte de pessoas das quais eu tenho admiração que não fazem isso. Então, eu não preciso. Fulano conseguiu sem fazer isso. É assim que eu vou dar um monte de exemplo disso. Agora, eu quero. Tem gente que não precisa, mas ainda quer. Eu quero postar porque eu quero aparecer. Bom, aí é um problema que você vai ter que resolver muito mais no psiquiatra e no psicólogo do que na vida real. Você vai ter que descobrir que muitas coisas que você quer são absolutas práticas irrelevantes para a vida. Você só está envolvido pelas vaidades de querer fazer aquilo que não precisa. Quando a gente colocou esse tema aqui hoje, né, do comportamento consumista, de precisar e querer, é para você largar a mão de fazer as coisas para agradar os outros e começar a pensar em você. O que você realmente quer para você e não o que você só precisa. O que você precisa e o que você quer. Você sabe. Se você não sabe, você tem que começar a saber, para começar a nossa história aqui. Então, eu acho que a gente já falou tudo que a gente podia falar aqui desse tema. Era um tema que muitas pessoas nos perguntam, mas como que eu faço? Então, vai lá, faz a listinha que a gente falou de 20 coisas. Só de fazer essa lista, você já vai entender, aí vai tirar das 20, vai sair 5, quiçá, se sair a 5, porque você vai começar a entender prioridades e uma série de outras coisas que você talvez ainda não faça. Então, compartilhe com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus amigos, com os seus inimigos, e para de querer agradar todo mundo, né? Para de querer substituir o conhecimento, o seu autoconhecimento por objetos e coisas. Por objetos e coisas. Assuma aquilo que você... Assuma aquilo que você realmente precisa e quer fazer. Distinga isso. E realmente você vai perceber uma forma diferente de ver a vida. Fechado? Acabou? Vai terminar um pouquinho antes hoje. Quase 50 minutos, tá ótimo. 10 para as 8, para as 9. 10 para as 9 já. Então, a gente já deu uma tarefinha aí de casa. Eu vou deixar linkado depois aqui o vídeo do fazejamento. Deixa eu passar aqui o videozinho institucional aqui do nosso treinamento, que vai acontecer agora em maio, em agosto. Agosto. E aí depois a gente volta para o que tal, que bom e que pena, tá bom? Fechou. Nós já voltamos. Travou. Não. Travou. Para mim, travou. Não sei se para todo mundo travou. Então, se não travou, tudo bem. Não. Foi tranquilo aqui para mim. Então, vamos lá. Vamos lá. O nosso finalzinho que a gente sempre fala aqui, cadê? Que pena, que bom, que tal? Eu vou falar primeiro, tá, Mar? Depois você fala e depois eu falo de novo, tá? Que pena que as pessoas ainda não estão orientadas para refletir sobre as diferenças entre precisar e querer. Para não dizer o ter tempo e o saber. Que pena que isso demora a acontecer na vida do ser humano, porque quando ele acontece, os seus valores mudam. É uma pena que isso demore a acontecer, mas acontece. Desde que você se permita, né? Aquela história. Tudo acontece desde que você se permita, esteja decidido a. Caso contrário, não acontece nada.
Vinhetinha do Que Bom. Sabe o que eu queria dizer, o Que Bom? Que bom que a gente conseguiu desenvolver um template, que é o diagrama do fazejamento, que inspira as pessoas a refletirem sobre isso de maneira bem organizada. Eu fico muito orgulhoso desse diagrama que a gente fez, que ele só está no nosso livro, ninguém desenvolveu um template parecido para refletir sobre esse assunto. Então, que bom que a gente tem esse template para ajudar as pessoas. Que bom que a gente está aqui mais uma vez e que a gente vai deixar linkado aqui para as pessoas fazerem. Deixa no final, no comentário, o link daquele vídeo sobre o diagrama do fazejamento. Agora, o que tal? Mas você, o seu que tal? Que tal você largar a mão de querer agradar os outros e fazer o que você acha que deve em relação ao impreciso e quero? É isso. Que tal você fazer o exercício do diagrama de fazejamento, que é uma das primeiras atividades do ATSense na construção do seu plano de vida, do seu Ikigai? Que tal? Pesquisa e faz aí o seu diagnóstico a partir da planilha, né, do diagrama do fazejamento. Tá bom? Vamos lá, beleza? Estamos terminando aqui mais um episódio, o episódio número 14, hein, do nosso Anote Aí. Fique atento, semana que vem, quem sabe, mais um assuntinho aqui para a gente aprofundar ou entrevistados aqui no nosso programa. Tá bom? A gente está trabalhando para isso. Semana que vem, sempre o mesmo horário, às 20 horas aqui no YouTube. Ou o Pavani, ou eu, ou nós dois, ou alguém, sempre estaremos por aqui. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho, todas aquelas coisas que a gente já sabe. E espero contar com vocês na próxima semana. E, por favor, nos sugiram temas que a gente fala aqui sobre comportamento e cultura organizacional. Tá bom? Perfeito. Um grande abraço e até semana que vem. Nosso institucional, Janque. Até mais, até mais.